Olá, seja bem-vindo a ler Espiritismo Juntos. Eu me chamo Dani Caro e nós estamos aqui fazendo a leitura do livro Nosso Lar, o primeiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. E nós estamos na leitura do capítulo 25, Generoso Alvitre. Está chegando agora, aconselho que retorne, assista às lives anteriores, para ficar por dentro do assunto. Estamos num momento da história em que André Luiz, questionador, quer saber tudo, como acontecem as coisas, né? Se deparando com muitas novidades. Ele já se recuperou, ele foi morar na casa do Lísias, está com Dona Laura, que é a avó de Lísias, que está contando, explicando muitas coisas. E neste capítulo, Generoso Alvitre, André Luiz vai receber conselhos preciosos. Alvitre é isso, né? Conselhos, recomendações. Então é um generoso alvitre que ele vai receber. Vamos ver do que se trata. Vamos lá então. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação da nossa família e apresentá-lo-á, em meu nome, ao ministro Genésio. Então, André Luiz vai se apresentar para o trabalho. Vai se apresentar, né? Lá no posto onde o chamaram. Né? Vamos lembrar que ele recebeu ainda o direito a observar os ministérios, né? Para entender como funciona. E Dona Laura chamou um amigo da família para acompanhá-lo, né? Para recomendá-lo bem, como nós sabemos, aquela Dona Laura, a avó de Lísias, já se prontificou aqui mais de uma vez na história para ser a figura materna de André Luiz, né? Porque a mãezinha de André Luiz não reside na colônia Nosso Lar. Mas vamos seguir. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem o meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente, logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Então disse para Lísias, né? Avise o Clarencio que eu vou ir trabalhar. Eu só vou deixar o André aqui bem encaminhado, mas eu vou ir trabalhar. Comovidíssimo, eu não consegui agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Então, a Dona Laura está dizendo, vou te dar aqui uns conselhos, né? Já que como mãezinha substituta, vou te dar uns conselhos para o teu primeiro dia, né? Quando vai se apresentar ao trabalho. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo.
Sim, sim. Esclareci relembrando as elucidações de Clarencio, né? Aquele episódio, né, onde Clarencio foi pedir trabalho, tinha aquela outra senhora. Sei igualmente que não obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam fortemente à terra, né? Então André Luiz foi pedir trabalho, dizendo que era médico, né? A gente já viu isso aqui na história. Não recebeu autorização para trabalhar, mas dali a pouco ele recebeu o direito de observar os ministérios que ligam o nosso lar à crosta. Vamos relembrar, são 4 ministérios que ligam a cidade espiritual, nosso lar, à crosta terrestre, e 2 ministérios que ligam a planos mais elevados, né? E ele recebeu autorização para conhecer. Desculpa. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou: é justamente nesse sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito da experiência maior. Detendo agora essa autorização, abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos da mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa, por vezes. Dentro dela, da curiosidade, né, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilizantes, mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. Clarencio ofereceu-lhe ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não olvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias sem testemunho no bem pode ser criminoso atrevimento. Vamos parar um pouquinho aqui. Então, Dona Laura chamou André Luiz, disse: eu preciso te dar uns conselhos de alguém que já passou por isso. Isso que ela deixa subentendido, de alguém que tem esse direito adquirido, né? Alguém que viveu isso de alguma forma. Eu sei, André, que tu recebeu o direito de observar, começando pelos ministérios, né? Começando pelo Ministério de Regeneração. Recebeu o direito de observar. Porém, eu vou te dizer aqui, na primeira oportunidade que tu puder, te oferece para o trabalho, né? Não chega lá como, eu sou o médico André Luiz, tal. Vai com humildade, fica observando, mas assim que tu for necessário, te oferece para trabalhar de coração, né? Não fica só nesse âmbito de fazer análises de um serviço de fora, sem saber como realmente é pôr a mão na massa. Aproveita também para te desenvolver, saber como o trabalho é em essência, desde o trabalho mais simples,
e também para começar a cultivar o teu círculo de amizades verdadeiras, né, em nosso lar, conquistar simpatias, te ponha a serviço, né? É isso que a Dona Laura está querendo falar para ele. Que é muito fácil, né, ali descambar para uma vaidade, eu sou aqui o observador, querer dar opiniões, né, de quem chega de fora e sabe sequer o funcionamento real, né, das questões. É um pouco disso que Dona Laura está trazendo aqui. Desculpa. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. E ela segue. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali a região mais baixa da nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, referindo-nos à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado da carpintaria. O ministro Clarence autorizou-o gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça, aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Então, Dona Laura está dizendo para o André Luiz, não te limitas a observar, e sim aproveita para trabalhar nas tarefas mais humildes, porque de tudo que a gente tenha condições de conhecer, André, né, desde daqui até a Terra, o maior trabalhador é Jesus. E nem ele se importou de pegar no serrote, como ela diz aqui, né? Ele era carpinteiro. Então, vai e te oferece. Porque essa frase aqui do final, né, que parece complexa, o que quer dizer? Se pode ser negado a um espírito como tu, por exemplo, que foi médico, né, o trabalho a qual tu achava que seria justo exercer, né, se fazem isso, não vão negar para ti uma tarefa simples se sentirem que tu quer fazer essa tarefa de boa vontade, né? É uma oportunidade única, né, que tu vai vivenciar. Então, aproveita, André, aproveita. Não há nada de indigno em exercer as mais simples tarefas, né? Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com aquela meiguice maternal caíram-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo da alma, e como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: a ciência de recomeçar é das mais nobres
que nosso espírito pode aprender. Olha só que beleza! São muito raros os que a compreenderam nas esferas da crosta, né? Os que compreenderam a ciência de recomeçar, né? Recomeçar aqui na Terra muitas vezes não é bem visto, né? As pessoas entendem recomeçar como fracasso. E o que ela está dizendo? Não fica te sentindo mal porque tu foi médico, porque isso, porque aquilo. Vai para a tarefa, pega o mais simples que tu puder, que te for oferecido e abraça, né? A ciência de recomeçar é das mais nobres que o espírito pode aprender, né? Que bonito. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar na experiência humana como tecelão rústico e pobre, né? Então, Dona Laura, já não bastasse todos esses belíssimos conselhos, traz exemplo de quem, né? De Paulo de Tarso, que era, quem conhece um pouquinho, Paulo de Tarso era um prodigioso, né, romano, muito letrado, tinha um futuro promissor pela frente, perseguia cristãos, né? Até que na estrada de Damasco ele ficou cego e viu Jesus. Então ele se converteu, é um apóstolo do cristianismo, né? É esse exemplo que Dona Laura quis trazer aqui. Olha o exemplo dele, que recomeçou. Vai ser nós que vamos achar feio recomeçar. Não, né? Então, temos boas referências aqui. Não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as de pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente voltarei ao círculo da carne, entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes da minha partida. Faça desta casa sua habitação. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Então, André Luiz, extremamente emocionado, né, com aqueles conselhos e com toda, imagino que emanava, né, esse espírito. Emanava assim de sugestões de amor, de carinho para André. André ficou emocionado. E ela disse: André, tu não veio parar aqui por acaso, na minha casa, né? Nós temos amizade de séculos, né? Isso que ela quis dizer aqui. E eu tô muito feliz e vou ficar ainda mais feliz porque eu tô partindo para a Terra, eu vou reencarnar, mas eu quero quando eu for, que tu esteja bem. Então vai trabalhar, tem entrega, né? E recomeça com tudo, meu irmão. É isso que Dona Laura tá dizendo aqui. Levantei os olhos rasos d'água. Fixei-lhe a expressão carinhosa. Experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros. E tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos. Embora tentasse debalde identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes com o enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu à porta. Então André Luiz disse que quando ela falou, veio aquela impressão, não, realmente eu conheço a Dona Laura de muito tempo e ficou tentando buscar na memória, né? Mas ainda não, a gente já viu nos capítulos anteriores que nós não temos de pronto, né, a recordação de todas
as reencarnações passadas, né? Que isso é aos poucos. Então, mas André já se deu conta que aqueles amigos já eram conhecidos, né? E segue. Alguém bateu na porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. E aqui termina então a leitura do capítulo 25. Preciosos conselhos de Dona Laura, né? Olha o quanto André Luiz pôde aprender nesses instantes, né? Em que estava ali se preparando para o seu primeiro dia de observação, né? Que nós levemos hoje essa reflexão do quanto, se não recebemos, né, até então, em nossas existências, nessa existência, conselhos tão preciosos como esse, a partir do momento que a doutrina entra na nossa vida, nos apresenta essas novas verdades, que a gente possa internalizar, né, nos transformarmos aos poucos, né, e trazer isso para a nossa vida, nos tornarmos, né, esse espírito melhorado, diferente, que busca na essência das coisas o propósito, o porquê de estar fazendo, né? Muito bonito, que a gente, assim como André Luiz, pegue esses conselhos e ponha em prática, né? Vamos trabalhar por Jesus, né? Ajudando o outro, para que assim a gente possa se ajudar. Obrigada por hoje, gratidão à espiritualidade que nos acompanha, nos inspira, que eles permaneçam conosco, agora e sempre, que assim seja.